Quero merendar. Minha filha toda hora quer uma coisa, eu não aguento mais, gente. A criança só engorda. Sei bem como é, tá? Então, deixa eu só finalizar. Então, aqui, ó, eu tenho o grau cirúrgico, tá? Ó, coloquei a pinça, tá? Essa seladora aqui, ó, tá vendo? Então, a gente passa e ela sela. Fica seladinho. Pra que isso? Pra poder a pinça não cair. Se você dobrar, né, deixar entreaberto, colocar a fita de autoclave, pode abrir e acaba contaminando a pinça. Então, a seladora, ela tem essa finalidade, é de selar, tá? E você não consegue abrir. Selou desse lado, existe um lado mais fácil para poder estar abrindo os materiais, que é do lado oposto, ó. É igual a gás, ela tem uma aberturazinha para você estar abrindo os materiais, tá ok? Tudo é pensado, tudo é de uma forma muito bem organizada, tá? Aqui nós temos o nosso arsenal, tá? Aqui são os campos, materiais avulsos, né? Contaminou um campo, aí você pede outro. Então, tudo você tem que ter aí sobrando. Aqui, se vocês perceberem, tem umas coresinhas. Essas cores são isso aqui, ó. Essa identificação, tá vendo? Toda vez que a pinça é branca e azul, porque eu sei que essa pinça, ela é o quê? Avulsa, ela não pertence a caixa nenhuma. Então, cada caixa, ela tem as suas respectivas cores. O que seria isso? Verde, geral. Vermelho, caixa de hérnia. Amarelo, caixa de postectomia, tá? E assim sucessivamente. Qual é a finalidade? É para quando algum técnico chegar dentro do centro cirúrgico, por mais que ele não conheça que essa pinça aqui é uma pinça de Addison, né? A gente dá ela como romba, porque ela é muito mais grossa, ó. Ela é grossa, a pontinha dela, então a gente identifica dessa forma. Então ele sabe que todas as pinças que forem vermelhas, ela vai ser de uma determinada caixa. Professora, mas tem diversas caixas. Só que aí vai estar assim, a gente faz uma etiqueta e a gente coloca uma tesoura curva, uma tesoura reta, uma pinça Addison com dente, uma pinça Addison sem dente, e isso torna mais fácil para que o outro acabe o quê? Aprendendo. E a gente tem material assim, quando a pinça acaba dando defeito, né? A gente deixa ali para quê? Do funcionário novo que estiver entrando, ele o quê? Conhecer aquela pinça, ou ele vai lá aonde está tudo esterilizado e ele começa a ver quem são quem, quais são as pinças, tá? Isso facilita muito. Bom, a esterilização, tá? Então, aqui, ó, preparei a minha caixa, tá? Ela é envolvida com esses dois campos, tá? Aqui eu tenho um, ó. Já mostrei para vocês na aula passada, correto? E aqui a gente acaba o quê? Envolvendo a nossa caixa. Coloca-se 2 paninhos desse, tá? O de dentro, tá? Só quem encosta é a instrumentadora e o de cima a gente abre. Faz de conta que ele está envolvido, porque só tem um paninho só. Faz de conta que está envolvido. Então, a gente abre todo o campo, faz de conta aqui que tem outro campo azul. Ela, com a luva estéreo, ela vai lá e pega. Então, o campo de dentro continua estéreo, porque o de fora acaba sendo o quê? Contaminado porque a gente encosta, mas o de dentro está estéreo. O integrador químico, ele é colocado dentro dessa caixa aqui, ó, no meio das pinças. A instrumentadora, ela fica igual uma louca, caçando esse integrador químico que fica aqui dentro. Para quê? Isso é um respaldo que ela e a equipe acaba tendo, que realmente todas as minhas pinças sofreram o quê? Um processo de esterilização. Então, ficam atrás do integrador químico por conta disso. Tá ok? Alguma dúvida? Aqui, ó, o tão famoso integrador químico, tá? Aqui, ó, eu tenho um amarelo e aqui eu tenho o preto. Aqui ele não sofreu o processo de esterilização, mas aqui ele sofreu todo o processo de esterilização. Tem que ficar todo assim, ó, todo pretinho, redondinho mesmo, tudo preenchido, tá? Isso aqui... No caso, dentro daquela caixa, vem essa setinha com amarelo ou preto?
Não, vem só esse amarelo. Quando sofre o processo de esterilização, ele fica preto. Entendi. Se ele ficar esbranquiçado e não preencher essa bolinha aqui, ficar completamente pretinho, é porque o material ele não sofreu o processo de esterilização correto. Ele precisa ficar realmente assim, ó, todo redondinho e bem pretinho. Aonde está amarelo, precisa ficar preto. Entendeu? O integrador químico é ele que é o único que é fidedigno. É ele que eu tenho certeza que meus materiais sofreram o processo de esterilização, tá? Professora, Oi. essa fita, ela vem já dentro da caixa ou é a gente que coloca? Somos nós que colocamos, ó. Quando nós montamos essa caixa, ó, coloquei todas as pinças aqui dentro, fechei e envolvi com campo. Antes de envolver com campo, eu tenho que colocar esta fita aqui, esse integrador químico dentro da caixa. Aí, quando a instrumentadora que pega ou a técnica de enfermagem pega, se tiver pretinho é porque ela sofreu o processo corretamente. Se ainda estiver amarelo, é porque ainda tem que ficar de novo ou fazer o processo tudo de novo para poder ficar correto. Exatamente. Faz o processo de novo ou deixa mais um pouco? Não, aí tira esse integrador químico. Se ela abriu a caixa e viu que não esterilizou corretamente, a gente precisa saber, né? Se a autoclave ela estava muito cheia, tá? Se a autoclave ela foi abortada, tá? Desligou antes do tempo previsto, porque a autoclave ela acaba tendo um alarmezinho para poder sinalizar que ela precisa ser aberta, ou porque a autoclave está com algum defeito, tá? Os materiais, eles passam de novo pelo processo de desinfecção? Não. A gente só tira aqueles campos, joga fora, pega um outro integrador químico assim, tá? Sem ter sofrido o processo de esterilização, coloca de novo na caixa e coloca para poder sofrer o processo de esterilização. Ele é o único que é fidedigno. Já a fita de autoclave, não, tá? Porque tá vendo aqui, ó, aqui é meio rosada. Depois ela fica assim, ó, amarronzada, tá? Então, qualquer tipo de calor, essa fita, ela acaba tendo essa alteração de cor. Então, por isso que a fita não é fidedigna. Já o grau